Boa noite, meu nome é Fábio, eu sou um filho amado de Deus, eu estou me recuperando de ira, codependência, traumas emocionais, estou aproveitando o grupo de passos, né, para revisitar essas áreas também, tem sido muito bom, e sou um filho amado de Deus. Boa noite para você que está aqui, para você que está em casa, e hoje a lição é 6. Perdas necessárias. A Silvia já até falou um pouquinho, já até me serviu aqui. Lição 6, perdas necessárias. Eu fico curioso quando eu falo assim, perdas necessárias. Eu fico tentando imaginar o que você está pensando, né? Porque a gente escolhe o que é necessário ou não, né? Mas o que Deus acha que é necessário? Essa é a questão, né? Então tá lá. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Passo 3. Decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, né? Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:11. Então, o nosso tema é sobre perdas necessárias. E eu queria voltar um pouquinho, antes de entrar realmente nessa lição, fazer que você pense um pouco a respeito da sua fé também. O que você projeta, qual que é a sua ideia a respeito de Deus? Porque, afinal de contas, o que a gente fala que a gente está entregando, confiando, é para esse Deus que a gente está imaginando. Que a gente tem fé e projeta esse Deus, né? Mas como é que é esse Deus que você pensa, que você projeta, que você tem fé? E para poder ajudar a gente nessa lembrança, nessa caminhada, eu queria contar algumas histórias para vocês, para ver que tipo de Deus a gente serve hoje, que tipo de Deus a gente está falando no CR também, né? Não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei com arquivo de foto, de papel. Ninguém vai falar, eu arquivei fotos de papel, né? Eu trabalhava lá com isso e tinha foto tudo de jeito assim, sabe? Do que você imaginar de pessoas, no artístico, objetos, de crime, era um banco de imagens em papel, né? Eu trabalhei com isso. E o serviço era você organizar todo aquele armário e você colocar atrás da foto uma etiqueta escrevendo uma descrição, uma legenda do que é aquilo, para a gente não se perder. Então lá tinha A, B, C, D, E, F, G, os gavetões, né? Então a gente arquivava as fotos lá. E quando o pessoal usava essas fotos, que eram muitas, a gente organizava essas fotos depois. E eu trabalhava com um amigo, isso fazem 20 anos atrás, tá? Eu era bem mais novo assim. E tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele era novo também, mas ele era cristão também, né? E a gente trabalhava junto, e quando ele pegava um bolo de foto assim, mexendo para organizar, de repente aparecia uma mulher com roupa íntima. E ele pegava e fazia esse movimento assim, né? Dava aquele choque. Eu não, sabe, assim, era novo, eu nem entendia aquilo assim, sabe, muito bem. E mexendo nas fotos e tal, outro tranco. Fechava os olhos, passava para a foto para debaixo, ou colocava na gaveta assim. Era sofrido ver ele trabalhar, né? Mas era o formato como ele entendia Deus. Ele não pode ver mulheres com roupa íntima. Não pode. Ele talvez tenha, alguém ensinou a ele esse modo de poder enxergar Deus desse jeito. Ó, tá fazendo coisa errada. Por quê? Uma pessoa, se você pensar, uma pessoa que tem muita dúvida e indecisa, ela acompanha grupos de pessoas. E esse grupo de pessoas, ela pode fazer o certo ou errado. Se ela estiver fazendo coisa certa, você vai fazer o certo também. Mas se ela estiver errado, e você vai fazer o errado também. Como que funciona Deus? É assim, ó. É esse quadrado aqui, agora você faz isso.
eu imagino. E a pessoa começa a trabalhar nisso e achar as coisas que devem ser feitas para ser salvo, para agradar a Deus. E essa era a vida dele. Usar roupas que tampavam todo o corpo, mesmo no sol de 30 graus. Uma coisa é o sol estar em 30 graus. Uma coisa é você ser um office boy em Diadema, no centro. Na época que existia banco, assim, que você tinha que entrar no banco, com mochila. Sabe isso aqui, ó? Escorria assim, ó. E esse meu amigo, ele perdeu algo que era necessário, que é você se vestir bem, se sentir bem. E ele perdeu o quê? A visão. Né? Eu não estou julgando ele, eu quero que vocês entendam o tipo de Deus que ele está projetando ali para ele. Ir para a praia, eu acho que não poderia ir para a praia, vai ficar assim toda hora, né? Cheio de tranco. Então, mas era o Deus que ele vivia. Vivia, aprendia, é o que ele imaginava. Voltando, pessoas que são muito indecisas, elas acabam acompanhando grupos, porque é muito mais fácil do que eu tomar uma decisão, ler, buscar informação, imaginar, de repente ter uma experiência com Deus própria, e eu tomar um passo seguinte. As pessoas que são muito indecisas, têm muitas dúvidas, elas acabam seguindo um grupo de pessoas, e as pessoas oferecem um formato X de algo, nesse caso, Deus. Uma outra história. Eu estava num evento, eu não lembro do que era, mas eu fui pela igreja aqui. Não sei se era da CEPAL, alguma coisa assim. E no meio assim da palestra, já estava no fim da palestra, né? Eu estava sentado assim, aí do nada levanta um cara, que não era o cara que estava no palco, mas assim no meio da gente. Surgiu um cara e ele começou a falar assim, olha, ele era acho que até boliviano, chileno. Eu estou seguindo Deus, mas eu perdi tudo. Perdi amigos, perdi mulher, não posso ir no bar, não posso um monte de coisa, só perdi seguindo Deus. Mas eu sou cristão. Mas eu só perdi seguindo Ele. E falava revoltado assim, do nada assim. E da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu assim. Foi um negócio muito louco. E eu só lembro disso nessa palestra, desse cara falando desse jeito. Da perca. Eu comecei a seguir a Deus, mas ele começou a ter percas. Agora, será que as perdas dele eram necessárias? Porque ele também começa a projetar um Deus que ele aprendeu, ele viu ou foi oferecido a ele e começa a seguir, em vez de tomar alguma decisão pensada naquilo que a gente acredita, naquilo que ele acredita. E ele sumiu de repente, isso faz muito tempo e isso ficou na minha cabeça. Novamente, pessoas muito indecisas começam a seguir grupos de pessoas. Essas pessoas fazendo errado, as pessoas indecisas continuam seguindo essas pessoas, porque é muito mais fácil seguir pessoas do que eu pensar a respeito disso, tomar uma decisão e tomar um movimento a favor disso, daquilo que eu acredito. Dá para entender? Aquele negócio você vai com a multidão, você vai com o povo. E você? Como que é a sua história que você se tornou cristão? Né? Eu fico curioso para saber onde cada um se teve algo do tipo também. Uma terceira e última história. Foi uma pessoa na minha casa e alguém falou para ela, o Fábio é cristão agora. Aí eu falei, pronto, né? Aí veio perguntar, você é cristão? Eu falei, tento ser, né? E eu perguntei, e ela falou assim, ela queria um complemento disso, né? Sou cristão, mas aí, como é que foi, como é que é, né? E eu fiquei pensando assim, qual parte da minha história eu vou dividir aqui para contar um caminho para ela e falar, é por isso que eu sigo a Deus, né? Eu fiquei pensando, porque é muita coisa. É depressão, eu vi a morte do meu avô, né? Eu passei muitas coisas ruins também, coisas boas e ruins. E eu vi que em mim mesmo, não dá para viver só eu, com a minha cabeça. E eu vi que mesmo eu sendo uma pessoa mais ou menos boa, não basta também. Né? Então eu fiquei imaginando pensar assim para contar para ela, por isso que eu sou cristã. Por quê? Essa pessoa que me perguntou também é cristã. E eu tenho meio que,
que tipo de cristão que acha que eu sou, né? Até porque a pergunta dela logo em seguida foi assim: você gosta de Fernandinho? Eu falei, ué, o que tem a ver? O que tem a ver? Porque eu tenho convicções a respeito de Deus, né? Porque eu vejo que algumas coisas que eu posso acreditar, elas são legais, igual uma música, um cantor, beleza, mas não dura muito. A música eu enjoo, né? O cantor começa a cantar outras coisas. Então eu achei assim, eu sabia que ela ia perguntar algo do tipo assim, né? Mas que tipo de cristão você é? Você gosta disso? Você gosta daquilo? E eu travei. Eu não consigo responder. Porque se eu for falar, eu tenho que falar, ó, senta aqui 2 horas e eu vou te explicar a minha vida e é nisso que eu acredito, né? Então são histórias que eu vejo, que eu presenciei, que eu passei, e eu queria compartilhar com vocês isso, né? E fazer a pergunta: como é esse Deus que você entrega a sua vida e sua vontade, né? Será que é um quadradinho muito pequeno? Será que ele está do tamanho dessa sala? Como é que você enxerga esse Deus? Será que ele tá, as suas perdas estão dentro daquilo que você quer ou daquilo que a gente precisa? Essa é uma boa pergunta para a gente pensar. Então, resumindo essa lição, quando entendemos que estamos em recuperação, é necessário tomar decisões, que vamos perder ou largar coisas. Seja ela um comportamento, um relacionamento, um mau hábito, enfim, alguma coisa temos que largar ou diminuir. Por isso o tema de hoje é perdas necessárias. E para ter perdas necessárias em favor da nossa recuperação, temos que tomar decisões e praticar ação. Você sabia que você sabia que não decidir é decidir? Você sabia disso? Tipo, eu vou andar daqui ao Mu. Ah, não vou mais. Mas o que eu decidi? Ficar parado. Então, todo movimento que a gente faz ou não faz é uma decisão nossa. Igual eu com o emprego, alguns anos atrás. Eu ficar nesse emprego também é uma decisão. Eu queria sair, mas ficar também não dava. Então, veio essa pergunta para mim assim, né? Ficar parado também é uma decisão. Tomei coragem e mudei de emprego. Quase no fim da pandemia. Pensando no desafio, né? Pensando nos empregos. A pandemia aí de novo, eu estou me recuperando dela ainda. Então, fazer uma escolha requer uma ação. Outra coisa que é importante, buscar conhecimento cada vez mais naquele a quem nós dizemos que vamos entregar e confiar. Buscar conhecimento, como que você vai buscar isso? Pode ser leitura, uma conversa, uma boa palestra, enfim. Vamos entregar e confiar as vontades de Cristo, e se conhecemos muito pouco de Cristo, ou já temos pré-definido uma ideia de Cristo, de ponta a ponta dentro de uma caixa também, né? A gente tem que observar isso. Talvez hoje a gente tenha que tomar uma decisão para poder conhecer mais a respeito de Deus. Mas uma decisão sincera, né, na verdade. Né? Porque é para Ele que nós entregamos nossas vontades, nossos desejos. Né? A nossa recuperação está nele. Mas como que eu enxergo Ele na minha vida? Então a ideia hoje é quebrar ciclos e barreiras, como o orgulho, o medo, a culpa, a preocupação e a dúvida. Através do quê? Da sua decisão e da sua ação. Então tem um acróstico que chama ação-vida. Eu pensava que era ser só ação, mas colocaram vida aqui. A Silvia sabe o que eu estou falando, né? Eu imagino que deve ser longo, mas beleza. Então, letra A. Aceitar Jesus Cristo como seu poder superior e salvador. Aceitar Jesus Cristo como poder superior e salvador. Se você adia a sua decisão de aceitar a Cristo, o que está acontecendo? Vocês não estão aceitando. Vou repetir. Se você adia a sua decisão de aceitar Jesus como poder superior, Salvador e Senhor, na verdade você está decidindo em não aceitá-lo. Se você já aceitou, como é que ele é? Essa eu acho uma pergunta-chave, porque eu faço para mim também. Se você já aceitou, como ele é? Quais são os valores? Você pode ir na praia? Pode.
Só depois que você aceita Jesus, aí sim a gente pode nos comprometer, que é a letra C. Normalmente nos comprometemos com quem nós conhecemos de verdade, geralmente, né? Começamos a perceber que não existe espaço para Deus se o nosso coração estiver cheio de nós mesmos, ou seja, você fazer tudo o que você quer, seja bom ou ruim, mas eu faço o que eu quero, eu me relaciono com o que eu quero, eu saio com o que eu quero. Recuperação mesmo eu só vejo na quinta-feira, com Deus eu só vejo quando eu vou na missa, quando eu vou na Páscoa, quando é fim de ano, Natal, aí eu me relaciono com Deus, né? Letra A, abrir mão. Provérbios 3:6 diz: lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele mostrará o caminho certo. Qual é a maior coisa que você tem dificuldade de abrir mão? Porque muitas vezes a gente abre mão das coisas pequenas, né? E das coisas grandes a gente guarda. Olha o nosso Deus formatando o que eu devo fazer ou não. Eu só libero as coisas pequenas, mas as coisas grandes eu guardo para mim. Letra O, observar que é só o começo. Como a Silva também fala, tudo isso é um processo e quando você vê alguma melhora em você, nos seus relacionamentos, no seu arrependimento, você está tendo um crescimento cristão. Então aprende a comemorar também, celebre isso, isso é muito importante. E lembrando que isso é o começo, só o começo da sua recuperação também. Aí tem a letra VI, que é vi, né? Que é de viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Permanecer preso no dia de ontem ou preocupar-se constantemente com o futuro faz com que desperdicemos tempo precioso no presente. E esse é o único momento em que a mudança e o crescimento podem ocorrer. Não podemos alterar o passado, podemos somente orar a respeito do futuro. Normalmente eu sou assim mesmo. Ou eu estou muito preocupado com o futuro, ou fico lembrando algumas coisas do passado, que hoje é bem pouco. E eu esqueço de viver o presente. A mudança em mim, no passado não vai acontecer mais. Já ficou para trás. O único momento que eu posso mudar é o presente, é o agora. Então eu volto para o presente, Fábio, volta ao presente e tenta viver o presente melhor do que eu posso. E sobre o futuro, quando você pensar, essa é uma dica legal, se você pensar muito a respeito do futuro, começa a orar por ele, pelo seu futuro, né? Porque vamos tomar decisões agora e a gente pode orar pelo nosso futuro, né? E a última letra é dar o próximo passo. Dar o próximo passo é pedir que Jesus entre em sua vida para ser seu poder superior. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu vou fazer algumas perguntas e você responde para você mesmo, pode ser? Vamos fazer isso hoje? E vou tentar comentar em cima delas também. Isso aqui é praticamente o começo que eu falei e eu queria finalizar com ele. Algumas perguntas. Você crê que Jesus morreu na cruz por você e mostrou que era Deus quando ressuscitou? Você realmente crê nisso? Alguém te ensinou algo ao contrário a isso, por exemplo? Você crê que Jesus morreu na cruz por você e mostrou que era Deus quando ressuscitou? Da onde que você tira essa base? Tem alguma dúvida? Próxima pergunta. Você aceita o perdão dos seus pecados oferecido por Deus gratuitamente? Sabe seu pecado? Você acredita que isso foi oferecido gratuitamente por Deus? De graça? Você acredita realmente nisso? E o pecado que você ainda vai cometer, que eu também vou cometer, já está pago? Você crê realmente nisso? Como que te explicaram essa parte? Você quer o plano de Deus para a sua vida? Aí eu me pergunto, qual que é esse plano?
Se está doloroso às vezes. Você quer o plano de Deus para a sua vida? Sim ou não? E a última pergunta: você deseja expressar seu desejo de que Cristo dirija a sua vida? Você tem esse desejo de expressar seu desejo de que Cristo dirija a sua vida? Como que você expressa isso? Eu vou orar e vou fazer a última pergunta para a gente ir para as partilhas, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento onde a gente pode revisitar um pouco do nosso passado, daquilo que nos ensinaram ou do aquilo que a gente aprendeu a respeito do Senhor. E que se tiver alguma coisa que está desconfigurada, que o Senhor ajude a ter um novo ensinamento hoje a respeito disso, que a gente possa descobrir a respeito daquilo que nos ensinaram ou aprendemos de forma equivocada, e que o Senhor nos ensine dentro da nossa recuperação, Deus. Que quando eu deixar perder alguma coisa necessária, eu tenha consciência disso, Deus. Né? Que o Senhor está comigo, eu conheço o Senhor. E se eu estou fazendo algo que não tem nada a ver com o Senhor, eu estou exagerando, eu estou querendo mostrar para os outros que eu sou obediente ao Senhor de uma forma errada, que o Senhor mostre também, né? Que o Senhor me ajude nessa caminhada. Eu agradeço por o Senhor me amar tanto, me ensinar da forma correta e também de perdoar os nossos pecados também, Deus. Mesmo quando a gente projeta um Deus sobre a nossa vontade, né? Eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. A pergunta para você e para o grupo é a seguinte: qual música do Fernandinho você gosta? Mentira, não é essa. Não é essa. Eu vou arrumar uma briga que o pessoal gosta do Fernandinho, mas eu falei. Compartilhe no grupo uma decisão na qual você precisa tomar para a sua recuperação, só que você não tomou ainda. Compartilhe no grupo uma decisão que você precisa tomar, você sabe qual é, eu imagino, para a sua recuperação, mas você ainda não tomou. Eu gostaria que você compartilhasse isso no grupo. Qual é a decisão que você ainda não tomou para a sua recuperação? É isso, obrigado por me ouvirem.